Olá pessoal, hoje eu tô vindo aqui para estar ajudando vocês a unir os squares, né, um ao outro, a dar dica para vocês de como nós iremos unir a nossa capa de almofada, se caso vocês forem trabalhar frente e verso de crochê, e também falar para vocês sobre algumas coisas que foram aparecendo durante a confecção da coxa. Aquele dia, quando eu iniciei as gravações, eu estava ainda fazendo os squares, não estava fazendo a barra ainda. Aí algumas coisas foram aparecendo que eu gostaria de dar dica para vocês. Só, pessoal, vou começar pela barra. Lá no vídeo da barra, eu havia falado para vocês que gastaria mais ou menos 6 novelos, né, para estar confeccionando. Não cheguei a gastar os 6 totalmente. Então, sobrou um pouco, porque como eu já confeccionei essa coxa há mais de 20 anos, então muitas coisas eu não me lembrava. Mas não tem problema você ter comprado um pouquinho a mais, porque tem muita coisa que a gente vai precisar fazer para estar emendando, vai ter que passar uma volta de ponto baixo aqui em volta de toda a carreira, então sobrar um pouquinho não vai ter problema. Coisa para barra. Lá no vídeo eu falei para vocês fazerem em média 20 centímetros a 30 centímetros a mais de barra. Olha, vocês podem fazer bem mais, podem fazer em mais de 50 centímetros sobrando, além daquela, quando vocês forem contar que vocês tiverem dado volta na coxa toda. Porque quando a gente vai emendar, a tendência é que a parte da barra vai ficar menor do que a coxa. Então, vocês sempre terão que fazer a mais. Inclusive, eu tive que, quando eu já estava unindo uma à outra, e lá no comecinho, onde eu tinha terminado, aqui, ó, quando a gente termina, a gente tem que fazer essa carreira aqui, né? Com duas carreiras de pontos altos. Eu tive que voltar, desmanchar um pouco, fazer mais 2 motivos assim inteiros, mais 2, para dar certinho para eu emendar, porque senão iria faltar. Então, é sempre bom, quando vocês terminarem, não arremate esse ponto aqui, ó, que pode ser que vocês tenham que desmanchar essas 2 carreiras e fazer mais 2 pedaços desse assim, ou até mais, vai depender do ponto de vocês, que quando vocês vão unir, pode ser que falte, então a gente vai ter que construir um pouquinho a mais. Lá na minha coxa, quando eu terminei tudo, que eu uni o square da coxa, o square da coxa com a barra, eu contornei todo, passei aqui, ó, tudo, passando pontos baixos em volta de toda ela, para que fique mais armadinho assim, ó. Quando a gente tiver unido tudo, aí ela vai ficar mais armada, vai ficar mais bicudinha assim. Fica legal você passar uma carreira de pontos baixos em volta dela toda, da barra toda. Gente, aqui eu vou ensinar vocês a unir os squares para coxa. Olha só, os squares para coxa, nós iremos colocar o lado do avesso com o lado do avesso. Tem que estar todos os dois aqui, ó, do lado do avesso. Não pode colocar do lado direito, porque aqui está o lado direito, ó, a florzinha tá aqui. Ó, você vai colocar avesso, ó, direito com direito e vai trabalhar do lado do avesso do square. Pra a gente unir, a gente vai fazer assim, ó. Aqui, vai achar aquela pontinha aqui onde acabou o nosso square, tá vendo aqui, ó? Nesse lugarzinho, a gente vai olhar o meio e vai inserir a nossa agulha nos dois, ó. Esse aqui e nesse. Vamos pegar o nosso fio, vamos puxar e vamos dar um nó. Feito isso, agora a gente vai começar a emendar o nosso square. Olha só. Vocês vão colocar um juntinho com o outro assim, ó. Olha aqui, pra gente começar a emendar, ó. Vamos emendar a primeira carreirinha aqui com essa primeira carreirinha aqui. Olha só. O square, gente, ele tende a parte de baixo começar a ficar menor do que a parte de cima, ou seja, pode ser que a parte aqui de baixo vai acabar primeiro. Se você vai ver que isso vai acontecer, eu vou te ensinar um truque para vocês. Gente, olha só, não esqueça que vocês têm sempre que olhar se realmente os dois square tá avesso com avesso, ó. Avesso aqui e o outro tá avesso aqui. A gente vai trabalhar do lado do avesso fazendo as emendas.
E os direitos estão aqui, ó. O lado direito tá aqui e o direito tá aqui. Ó, tá um de frente pro outro. E aqui é o lado do avesso, porque senão fica errado. A nossa emenda do square para coxa tem que ficar do lado do avesso. Olha, aqui, gente, eu vou trabalhar pontos baixos. Eu não gosto de unir com pontos baixíssimos, porque eu acho que fica aparecendo a divisa. Eu gosto de emendar com ponto baixo, porque não fica aquela divisa, ó. Aqui, gente, é só ponto baixo, ó. Ponto baixo, eu vou olhar aqui e sempre olhando se você está pegando os dois, né? Os dois squares, para que não fique desemendado. Olha aqui. Vamos lá fazer ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo e vamos caminhando sobre a carreira, pegando os dois squares com um ponto baixo. Olha aqui, ó, tá os dois, ó. Tô pegando nos dois de uma vez só. A gente vai trabalhar dessa forma até o final dessa carreira, só com pontos baixos. Mas lá na frente, a gente tem que olhar, porque se um tiver ficando menor, tiver sobrando mais ponta que o outro, a gente vai fazer assim, ó. Por exemplo, vou olhar aqui, ó, e vou ver que eu tô trabalhando, e esse square aqui vai acabar, o de baixo vai acabar primeiro que o de cima. O que é que eu vou fazer? Se o de baixo for acabar primeiro, eu vou pular alguns pontos no de cima, aqui, ó. Vamos supor, eu pulo esse pontinho e venho para esse só no de cima. Peguei aqui e vou lá onde eu iria fazer normalmente e vou unir. Ó, e vou continuar trabalhando por mais alguns pontos normalmente, ó. E vou lá na frente, por exemplo, tá sobrando uma ponta bem grande que eu vou ter que adaptar para que eles cheguem certinho lá no final. Eu venho mais algumas carreirinhas, caminho, né, com alguns pontos baixos e vou fazer novamente. Se o square de baixo estiver acabando primeiro, eu vou pular alguns pontos no de cima para eu regular os dois juntos. Olha, eu pulo esse pontinho e venho no próximo, ó, e vou lá onde eu iria fazer normalmente aqui e vou prender no de baixo. O de baixo vai continuar trabalhando no lugar certo, se o de baixo estiver acabando primeiro. Se for o de cima, eu vou fazer da forma que eu trabalhei aqui, sem pular os pontos de cima. Em vez de pular, se o square de cima estiver terminando primeiro, eu vou pular no de baixo, porque eu tenho que ir regulando, porque acostuma acontecer isso nos squares. Olha, aí no caso, se fosse o de cima que tivesse acabando primeiro, esse aqui, eu iria fazer aqui normalmente e iria lá no de baixo, ó, pularia esse pontinho e iria no próximo lá de baixo e prender. Ia pular ponto, era no square de baixo aqui, não no de cima. Então, vocês vão ter que ir sempre fazendo e olhando. Dificilmente vai chegar juntinho. Geralmente acontece de um tá acabando primeiro que o outro. E eu vou ter que fazendo essas adaptações para eu chegar aqui no cantinho, ó, os dois juntos. Então, por isso que eu estou ensinando essas adaptações para vocês. Então, gente, olha só. Eu caminhei fazendo os pontos baixos do lado avesso dos dois squares e cheguei aqui ao final. E trabalhei até o meio aqui, ó. Vou trabalhar aqui, ó, até o meio dessa... Aqui é onde eu faço a pontinha, ó. Bem aqui no meio eu vou parar. E agora, gente, aqui eu vou arrematar o fio. Arremato o fio e vocês vão ver que os squares estão unidos da parte do direito. Agora, vou virar aqui, ó. Aqui para vocês verem a união, ó. Aqui está unido, ó. E notem que, ó, não fica tanta divisa como se eu fizer pontos baixíssimos. Aqui, gente, ó, vocês vão notar que vai ficar, aqui vai ficar mais altinho e aqui mais baixo. A gente vai ter que fazer essa correção. Essa correção, ela só é feita na parte da lateral da coxa. Aqui, ó. Aqui a gente vai vir, por exemplo, eu gastei 3 de largura, 3 squares de largura e 4 de comprimento, ó. Aqui está o segundo e eu vou ter que unir um terceiro aqui para fazer a largura.
Olha só, são 3 de largura e 4 de comprimento para uma cama normal. Então, aqui eu vou vir e vou unir outro square aqui. Novamente, eu venho aqui e uno o outro square até o meio. Aqui eu pego o outro square e vou unir até o meio. Depois eu tenho que vir e unir os 2 squares aqui, ó, nessa lateral. Então, é assim que se faz. Dessa forma que nós unimos aqui, a gente vai unir todos, com pontos baixos até o meio de cada um deles aqui, ó. Até essa argolinha que fica aqui no meio de cada uma delas, ó. Então, é assim que vocês fazem. E depois, quando a gente terminar de unir todos, a gente vai precisar tirar essa diferença que fica baixinho aqui, ó, pra gente unir a barra. Então, agora eu vou vir ensinar vocês a como tirar essa diferença para depois a gente unir a barra. Eu venho aqui para mostrar para vocês como eu coloquei os squares. Olha só, 3 na largura da cama, ó, 1 tá aqui, 2 e 3. Na minha cama, que é uma cama normal, o square, o terceiro, sobra um pouquinho, tá? Aqui pra baixo. E na largura da cama ficou 1, 2, 3 e 4. Olha só, o quarto também sobra um pouquinho caído, ó. Porque a cama do cliente, ela é maior, então o dele vai ficar certinho. Olha só. Então, ficou 4 vezes 3, né? Que é 3 aqui, ó. E 4 descendo aqui. 4 vezes 3 deu 12. Eu emendei o square normalmente, igual eu ensinei, né? Emendar. A carreira que a gente vai fazer agora, que eu vou ensinar para vocês que tem que passar, para não dar diferença, é somente aqui, ó. Nas laterais. É nessa lateral aqui, ó. Antes de eu pregar a coxa, desculpe, antes de eu unir a minha barra, a minha coxa, eu vou precisar fazer essa carreira. Somente na lateral toda, em toda a extensão aqui, antes de unir a coxa com a barra. Então, é assim que ficou. 4 vezes, ó, 3 aqui, que deu 12, ó. 3, 6, 9 e 12, para uma cama normal. Ó, a minha barra. Aqui, uma dicasinha que eu tenho para vocês. O cliente, depois, ele falou assim, não, eu vou querer uma barra maior um pouquinho, porque eu quero que ela pegando a pontinha no chão, olha só. Eu vim aqui e confeccionei, depois da barra pronta mesmo, mais uma partezinha igual a essa aqui, ó. Eu tinha feito essa aqui com vocês, né, começava nos 3 pontos altos. Aí, eu vim aqui e confeccionei mais 3 pontos altos e fiz outra partezinha dessa aqui. Como que eu fiz isso? Fiz mais algumas correntinhas e trabalhei em cima das correntinhas unindo aqui, ó. Fazia e unia com ponto baixíssimo. Voltava na carreira, fazia, unia com ponto baixíssimo para ficar maiorzinho um pouco. Então, para vocês verem, ó, como que fica legal na cama, ó. Então, é assim que vai ser confeccionada toda a nossa coxa. A união dos squares e a união da barra. Isso que a gente vai fazer agora é só depois que vocês unirem todos os squares uns aos outros. Que ficar os 12 unidos, que são 3 de largura e 4 square de comprimento. Aí, essa aqui é a parte que a gente vai fazer na lateral, pra gente depois unir a barra. Então, essa parte que nós iremos fazer aqui agora, vocês não vão fazer em cada um deles depois assim de unido, não. Somente quando terminar de unir todos. Essa parte aqui, ó, será a parte onde, por exemplo, a gente vai unir os próximos. E essa parte que eu vou ensinar para vocês agora é quando vocês terminarem a união de todos eles. Aqui, ó, eu vim e prendi no meio, novamente, do cantinho aqui, o meu fio. E agora, eu vou fazer pontos baixos. É como se eu estivesse trabalhando agora por toda a extensão dos squares unidos, ó. Eu tô fazendo aqui só com 2 para ficar melhor para eu trabalhar, mas isso aqui vocês vão ter que fazer quando você tiver terminado de unir todos os squares. Os 12 squares se for para uma cama normal. Vou trabalhar ponto baixo. Eu coloquei o meu fio aqui e comecei a trabalhar ponto baixo aqui pela extensão. Quando vocês forem trabalhar, aqui, ó, nessa extensão vai ter 3 squares unidos e nessa extensão assim de comprimento vai ter 4. Então,
a gente vai fazer, ó. Vamos fazendo ponto baixo até chegar ao final da carreira. Eu posso já ir escondendo essa pontinha aqui, ó, para ela ficar escondida, porque depois vai ficar menos coisas para arrematar. Ó, vamos fazer então ponto baixo por essa extensão até chegar aqui, ó, na divisa aqui, que a gente vai trabalhar aqui de outra forma nessa divisa. Continuidade aqui então, comecei com meus pontos baixos aqui, andei em cima desse square e cheguei aqui, ó, na divisa dos dois. Aqui, gente, ó, eu estou aqui, ó, um pontinho antes de chegar na divisa. Olha aqui, aqui está um pontinho, eu ainda estou sobre esse square. Depois eu vou chegar aqui na divisa. Aqui eu trabalhei um ponto baixo e no próximo aqui, ó, nesse eu vou trabalhar um ponto alto. Olha só. Vamos fazer um ponto alto. Aqui no próximo também será, ó, um ponto alto. Olha só. Aqui no próximo, aqui, ó, vamos arrumar um lugarzinho aqui que vai ficar... Aqui que tem tipo um nozinho, mas a gente tem que acabar com essa diferença aqui, ó. Olha só. Em cima desse nozinho aqui, ó, a gente vai pôr um ponto alto. Aqui do lado, ó, a gente vai colocar um ponto alto. E agora mais um ponto alto. Olha só, nós fizemos um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E agora a gente vai trabalhar pontos baixos novamente, ó. Ponto baixo. E vamos voltar a trabalhar os pontos baixos que a gente já estava trabalhando, igual nós fizemos aqui. Isso, gente, é para deixar da mesma altura aqui, ou praticamente da mesma, que nem dá uma diferencinha muito pouco agora. Olha só, as divisas aqui. Olha só, vamos continuar trabalhando. Aí, quando vocês tiverem emendado todos, os 12 squares um no outro, aí vocês vão vir passando essa carreira, né? Então, vocês vão passar na lateral todinha da coxa, essa mesma forma. Quando vocês chegarem nas divisas, vocês vão colocar os 5 pontos altos, depois trabalha ponto baixo, chegando na próxima divisa, pontos altos, dessa forma que nós fizemos aqui. Colocando 5 pontos altos, ó. Começamos aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Para acabar um pouco com o que fica mais baixo aqui, ó, na divisa. Então, para a gente acabar com a diferença. Então, é assim que a gente vai trabalhar na lateral de toda a coxa. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês como que se une a barra aos squares já todos unidos. Então, já vai ter que estar os 12 unidos para a gente pregar a barra. Na lateral, onde tem os 4 de comprimento, é onde a gente vai começar a pregar a nossa barra. Olha só, eu trouxe o pedacinho que a gente fez anteriormente para facilitar para a gente pregar. Porque se eu fosse pegar a barra toda inteira, aí ficaria muito pesado para eu estar mostrando aqui para vocês, para fazer o vídeo. Olha só. A nossa barra, ela não vai ter lado direito nem avesso. Por quê? Porque são carreiras de vai e vem. Então, não tem como eu falar para vocês qual é o lado certo, o avesso ou certo, ou direito. Mas o nosso square, para eu unir a barra a ele, vai ter que estar do lado do avesso. Olha só, o lado direito tá aqui, ó. Ó, tá aqui. E eu vou colocar o meu square do lado avesso. Fazendo isso, eu vou vir aqui, ó, novamente aqui, onde é o meio da pontinha do square e iniciar aqui com a nossa barra. Olha aqui, a extensão da barra tá para baixo aqui. E aqui, ó, supondo que a barra já estaria inteira, porque ela tem que ser confeccionada inteira, não é só em pedaços. Eu tô trabalhando com vocês esse pedacinho aqui para facilitar, para eu mostrar para vocês. Mas quando vocês forem unir a barra à coxa, ela vai ter que estar toda feita, toda a extensão da coxa. E lembrando que eu sugiro que vocês façam 50 centímetros a mais do que é a cama, do que é a coxa, para que fique certinho. Porque quando a gente vai unir um ao outro, a tendência é que a barra ela fique menor do que a extensão da coxa. Então, por isso que você tem que fazer um pedaço a mais, não somente o tamanho que é a cama. Olha só.
Aqui eu vou fazer da mesma forma, eu vou pegar aqui o meu meio do meu square, tá aqui, vou unir ele com o início aqui, ó, da nossa barra. Olha aqui, nesse primeiro ponto alto aqui que eu confeccionei, eu vou colocar o meu fio, vou inserir, olha só. Venho aqui, ó, e vou colocar um nozinho. E vou agora começar a trabalhar também com pontos baixos e lembrando que é do lado do avesso, o square. Porque do lado a barra não tem avesso e nem direito, porque são carreiras de vai e vem, olha só. Vamos fazer normalmente igual nós fizemos naquela outra lá, ó. Igual nós fizemos para unir o square, com o square. Pontos baixos. Vamos trabalhar por toda a extensão da nossa coxa, com pontos baixos. Quando a gente chegar naquela parte aonde a gente faz a voltinha no pé da cama, naquele lugar lá, gente, a gente vai colocar, a hora que chegar assim na voltinha mesmo, que você vê que chegou no meio da voltinha aqui, ó, lá no último, como se a gente tivesse aqui, ó, no pé da cama aqui. Aqui nesse lugar a gente vai colocar 2 a 3 pontos baixos juntos para fazer a voltinha. Só nesse lugar aí que a gente vai inserir 2 a 3 pontos baixos, quando você chegar lá no pé da cama. Você vai entender a hora que você estiver pregando o square na barra. Aí você vai entender do que eu tô falando, a hora que você chegar no pé da cama. Olha só. A nossa barra, gente, ela só é feita, igual assim, onde é a cabeceira da cama, a gente não coloca barra. Naquela parte onde fica escondido junto com a cabeceira da cama. A gente só vai colocar nos pés e na extensão da lateral, como é um lençol normal, né? Quando a gente tem aquele lençol que tem a barra, ela não tem a parte onde fica a cabeceira, né? Não tem aquele babado. Então, aqui também, esse babado da nossa barra será feita somente nas laterais e no pé da cama. Olha só, é assim que se vai unindo, ó, fazendo ponto baixo e unindo, unindo a nossa barra ao nosso square. Olha só. Aí a gente vai fazendo assim e ele vai ficando assim, ó. Quando você virar o lado direito, que é o lado certo do square, aí, ó, a barra vai estar assim, ó. Quando você lavar ou passar, ela vai voltar ao normal, ela não vai ficar altinha assim, ó. Por isso que tem que ser feito, o square tem que estar do lado avesso, para não ficar essa costura aqui, ó, aparecendo, ó. Que aqui fica mais altinho. Então, por isso que tem que ser feito do lado avesso, para não aparecer essa costura. Então, é dessa forma que a gente faz. A gente une com pontos baixos, tanto o square quanto a barra. Olha só. Quando vocês terminarem de fazer essa barra, aqui, de unir a barra a toda a coxa, se você quiser também, você pode vir aqui, ó, e passar ponto baixo, aqui nessa divisa, fazer daquela mesma outra forma que nós fizemos na extensão do square, para não ficar essa divisa, fica até melhor, ó. Tá vendo, ó? Você vai vir aqui, passar ponto baixo, na divisa do square, um com o outro também, você vai fazer ponto baixo. Aí você vai fazendo as adaptações que você achar melhor, olha só como que fica. Aqui tá uma parte da união do nosso square com a nossa barra. Então, para finalizar aqui as nossas explicações, eu vou mostrar para vocês como é que eu confeccionei a capa da almofada. Aqui eu usei a parte do square normal, aquele mesmo que eu usei para fazer a coxa, e trabalhei a parte de trás, você pode fazer em tecido, ou você pode fazer também em crochê. Eu trabalhei a parte de trás toda em crochê. Olha aqui, ó. Como que eu confeccionei. Eu vim aqui, fiz um cordão de correntes, que é mais ou menos da mesma largura aqui que eu trabalhei o square na frente, e comecei a trabalhar pontos altos. Trabalhei 5 carreiras só de pontos altos. Aí aqui, ó, na 6ª carreira, eu confeccionei 8 pontos altos aqui, e comecei a fazer bloquinhos, pulando 2 espaços, aqui, ó, 2 correntes, 2 espaços, 3 pontos altos. 2 correntes, pulei 2 espaços, 3 pontos altos. Trabalhei assim até chegar aqui aonde faltava 8 pontos altos aqui novamente, ó.
Trabalhei os 8 pontos altos. E trabalhei esse padrão até chegar aqui. Chegando aqui, trabalhei, ó, eu fui medindo até da altura do square. Cheguei aqui no final do square, trabalhei 2 carreiras só de pontos altos e uma carreira de pontos altos e as correntes de separação igual eu trabalhei aqui embaixo, ó. Aqui eu fiz essa carreira também. E a última, trabalhei só de pontos altos. Aqui, gente, ó, para eu fechar, eu vou usar botões. Eu ainda vou aplicar os botões aqui. O que é que eu fiz? Igual quando a gente tem capa de almofada, capa de travesseiro, eu vim aqui construir, ó, deixa eu contar para vocês, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras só de pontos altos. Continuei fazendo aqui, ó, depois que estava pronto o final do square, eu trabalhei 5 carreiras só de pontos altos. Para fazer aquela parte onde a gente vai aplicar o botão aqui e fechar aqui, ó. Igual a gente faz em travesseiro, almofada, para eu colocar o botão. Aí eu vou colocar 4 a 5 botões, vou aplicar aqui e aqui é a casinha do botão, um desses aqui. Vou arrumar os espaços entre um intervalo e um intervalo um pouco. Eu vou olhar os intervalos e vou aplicar uns 5 botões aqui. Se você preferir, pode pôr mais. O que é que eu fiz para unir os square? O square a essa parte de trás, somente aqui na almofada, que a gente vai unir, em vez de unir o lado do avesso, a gente vai unir o lado direito do square. Por quê? Para ficar essa beiradinha aqui, ó. Igual fica nas almofadas. Ó, vai ficar mais bonitinho do que você fazer pregando do lado avesso. No square da almofada, você pode fazer do lado direito, que vai ficar melhor, ó. Ele vai ficar os cantos assim, ó. Tá vendo, ó? Fica melhor você fazer do lado de fora. Você vai pôr o lado direito e, como essa aqui de trás é carreira de vai e vem, não tem lado direito e nem avesso, né? A de trás não tem, só a da frente. Somente esse square aqui da almofada que eu uni do lado direito. Eu pus o direito virado para mim e uni com pontos baixos, igual eu uni aqueles outros square da cama, que eu fiz a coxa. Somente a diferença é que é do lado direito. Olha só para vocês verem. E aqui em cima, ó, quando eu fui confeccionar essas carreiras de pontos altos aqui, eu continuei fazendo em cima dos pontos baixos. Quando eu terminei toda a minha almofada, que eu fui unir o square, eu vim aqui e passei uma carreirinha de ponto baixo. Aí foi por isso que ele deu esse caimento para dentro aqui. Entenderam como que eu fiz Eu não fiz separado essa parte aqui. Eu confeccionei ela em cima dos pontos baixos aqui, como se fosse uma continuação. E ele deu esse caimento porque eu passei a carreira de ponto baixo. Então, essa é a diferença do square da almofada pro que eu fiz da coxa lá. A diferença é na hora que eu uni aqui. Eu uni, em vez do lado avesso, eu uni ele do lado direito. Olha só, aí ele deu esse caimento aí de um quadradinho, ó. Aí, ó, e ele ficou certinho aqui a divisa, aonde eu vou colocar as almofadas, e aqui na parte de trás eu vou colocar os botões ainda. Vou colocar uns 5 botões aqui pra gente tá fechando a almofada, que aí quando precisar lavar a capa é só tirar. Então é isso, gente, essas as explicações que eu tinha dado pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham tido uma boa aula e até a próxima.